Qual é o destino dos justos e dos ímpios? Para onde cada um vai? E os que morreram, onde estão neste momento? Será que os que morreram salvos, eles já estão no céu? E o que significa Sheol, Hades e Geena? Graça e paz, aqui é a Kátia Pereira do canal Fundamentos, Fé e Prática, e o nosso tema de hoje é Destino Eterno. E eu gostaria de te pedir para se inscrever no meu canal, curtir os vídeos e compartilhar. E o nosso texto básico está aqui no livro de 2 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 13. Eu peço que você abra a sua Bíblia e leia juntamente comigo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E essa promessa de um novo céu e de uma nova terra é para todos os salvos que foram regenerados em Jesus Cristo. E para nós entendermos o destino eterno, nós precisamos também entender outro assunto super importante, que é a morte. Todos reconhecemos que a morte ela é inevitável. Embora nós não gostamos da morte, não gostamos de encarar esse fato, nós cristãos nós devemos enfrentar com firmeza essa realidade. A palavra grega para morte é thanatos, que significa separação. E nós vemos essa ideia de morte em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 17. Vamos ler? Aqui diz assim: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ele criou o homem para viver eternamente. O homem, antes da queda, ele não sabia o que era morte. O homem não morria. Antes da queda, o homem ele tinha uma perfeita comunhão com Deus. Deus visitava o homem todos os dias. E ali eles tinham uma comunhão perfeita. Mas Deus ordenou: comei de todas as árvores, menos desta árvore, porque se desta árvore comerdes, certamente morrerás. E o homem e a mulher comeu do fruto proibido e os dois morreram. Adão morreu primeiramente uma morte espiritual e aos 930 anos de idade ele morreu a morte física, que é a morte do corpo, quando o corpo volta ao pó. E por causa da desobediência de Adão e Eva, a morte, ela agora passou a ser uma experiência a todos os seres humanos. Todos nós enfrentaremos a morte. Então, todos nós passamos a ter experiência como envelhecimento, como doenças, dores, desastres, terremotos, tempestades e muito mais. E há 3 sentidos da morte. A primeira é a morte desse corpo, onde cessa a nossa vida terrena aqui nessa terra, onde o nosso corpo ele vai para a sepultura, ou seja, o pó volta ao pó. E o segundo sentido da morte é a desgraça da alma, que é por causa do pecado, a alma ela se separa de Deus. E isso já começa nessa vida terrena. E o terceiro sentido da morte é o estado miserável dos iníquos que morreram e foram para o inferno. E todas essas 3 mortes que nós falamos, elas são frutos do pecado. Meus irmãos, para nós que somos conhecedores da palavra do Senhor, nós precisamos entender que a morte ela é um processo pelo qual nós passaremos por ela vitoriosos, pois nós sabemos para onde iremos, que é para o céu. Queridos, o assunto da morte precisa ser um assunto resolvido para nós cristãos. Em 1 Coríntios 15, do 21 ao 22, nos diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós sabemos que ninguém quer morrer. Todos nós amamos a vida. A origem da morte entre os homens tem uma causa espiritual. O pecado
produziu a morte espiritual e física. Você sabia que existem várias opiniões errôneas a respeito da morte? Então vamos ver cada uma delas agora. E a primeira ideia errônea é sobre o purgatório. O que vem então a ser um purgatório? O purgatório ele é um dogma de uma igreja, que seria um lugar de purgar, pagar, purificar e expiar os pecados. Eles dizem que os que morreram em estado de impiedade vão para o inferno e que a punição deles é eterna e o sofrimento é real, e que o sofrimento deles será intensificado após a ressurreição. E por um outro lado, os que estavam num estado de perfeita graça, de penitência, os que estavam completamente purificados no momento da morte, eles vão direto e imediatamente para o céu. Mas aqueles que, embora em um estado de graça, ainda não espiritualmente perfeito, eles vão para o purgatório. Há 3 meios pelos quais as almas do purgatório podem ser assistidas pelos que estão na terra. Primeiro é a missa, depois a oração e depois as boas obras. São esses 3 recursos que reduzem o período necessário para que o sofrimento no purgatório tenha a plena eficácia. E quando chega a perfeição espiritual, no instante, com mais nenhum pecado, a alma ela é liberada para o céu. Na verdade, a Bíblia ela não fala de purgatório. Ao morrer, a Bíblia fala do ímpio ir para o inferno. E a segunda opinião errônea sobre a morte é o sono da alma, que é a ideia que a alma ela fica dormindo após a morte. A Bíblia ela fala de sono da alma, mas como eufemismo, para significar a morte e não que a alma fique dormindo literalmente. Em 1 Coríntios 11:30 nos diz: por causa disto há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Na realidade, esse texto ele quer nos dizer que existe muitos doentes, muitos enfermos e muitos que dormem, mas ali quando fala dormem, quer dizer que a pessoa ela está morta espiritualmente. É um exemplo de eufemismo. O que é um eufemismo? Irmãos, um eufemismo é uma figura de linguagem e ela ocorre quando uma palavra ou quando uma expressão ela é usada em lugar de outra, com o intuito de tornar a comunicação mais leve, para amenizar o sentimento de morte, para não causar tristeza, um mal-estar. Um exemplo é, Jesus disse que Lázaro dormia. Ele disse isso para amenizar a tristeza dos discípulos. Pegue aí a sua Bíblia e vamos ler comigo aqui em João um exemplo de eufemismo em João 11, no versículo 11 até o 15. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Bom, eu dei aí para vocês o exemplo do que é um eufemismo. Então, aqui primeiramente Jesus disse aos seus discípulos que Lázaro dorme. E os discípulos acreditavam realmente que Lázaro ele estava dormindo. Mas Jesus ele falou isso para amenizar a dor e o sentimento ali dos discípulos, para que eles não ficassem preocupados de que Lázaro, o amigo deles, estava morto. Então, aqui é um exemplo de eufemismo para que nós possamos entender que o sono da alma na Bíblia é uma figura de linguagem para indicar um eufemismo. A revelação que a Bíblia nos dá a respeito das pessoas que morreram é de conscientes e bem despertas, assim como Lázaro e o rico. O rico, clamando, disse-lhe: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na ponta de seu dedo e refresque-me a língua, porque estou atormentado nesta chama. Bom, nós vemos aqui que o rico pediu para que Lázaro fosse molhar a ponta da língua com água para ele se refrescar. Aqui ele diz que ele está em tormento. Aqui mostra que eles estão conscientes, bem desperto e se comunicando. Aqui também entendemos que
Lázaro e o rico, eles estão no mesmo lugar, no Hades ou no Sheol. Porém, está posto um grande abismo entre um lugar e outro, mas é o mundo dos mortos. Um está no estado de paz e gozo e tranquilidade no seio de Abraão, e o rico ele está em um estado de tormento e dor, e bem consciente. E um outro exemplo de que quando a pessoa morre, ela não fica dormindo, mas que ela fica bem consciente e desperto, é no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 9 ao 11. Vamos ler. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida vestes brancas, e foi-lhe dito: repousem ainda um pouco de tempo, até que também se contemplasse o número de seus conservos e de seus irmãos que ainda haviam de ser mortos como eles foram. Veja que aqui no capítulo 10 nos diz assim, que as almas dos santos que morreram, elas estão clamando, elas estão dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui no versículo 11 nos diz: e a cada um foi dado uma veste comprida, branca, e foi-lhe dito: repouse ainda um pouco mais. As pessoas, os cristãos, salvos que morreram em Cristo, eles estão aguardando se completar a quantidade dos salvos que o Senhor escolheu. Eu espero que isso ficou bem claro na sua mente, de que quando um crente ou um ímpio morre, eles não ficam dormindo, eles ficam conscientes. O cristão, ele fica num estado de paz e comunhão com Deus. E o ímpio, ele já começa a sofrer e ser atormentado. E a terceira opinião errônea sobre a morte é a reencarnação. O que é reencarnação? É a ideia de que o espírito da pessoa morta, ela volta à terra em outra pessoa. A Bíblia, ela diz que o homem, ele morre uma única vez e depois vem o juízo. Vamos ler aqui em Hebreus 9, no versículo 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez e depois disso o juízo. Neste texto está bem claro que o homem está ordenado a morrer uma única vez e depois vem o juízo. A pessoa que já morreu, ela não participa de mais nada nessa terra. Vamos ler aqui em Eclesiastes 9, do versículo 4 ao 6. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Aqui nos diz que vale mais um cão vivo do que um leão morto. O leão, ele é tido como o rei da selva, mas ele morto não vale nada. Um cachorro tem mais valor do que o leão. E aqui também nos diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. E nem tampouco eles jamais têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tudo que uma pessoa tiver que resolver a respeito da sua alma, ela deve ser resolvida aqui na terra, antes de morrer, porque depois da morte não há mais nada o que fazer. A morte, ela sela o destino dos homens. Qual é o destino dos justos? Para onde todos os salvos em Cristo, todas as pessoas que se converteram, que aceitaram Cristo como seu único Salvador, para onde que os salvos vão? O destino dos justos é o céu, também chamado de reino, também chamado de seio de Abraão, é chamado também casa de meu pai, pátria celestial,
uma cidade e também a Nova Jerusalém, que ela é descrita por João em detalhes no livro de Apocalipse. As palavras mais consoladoras como uma expressão de uma nova esperança. O que é Sheol e o que é Hades que a Bíblia fala? Para esclarecer, Hades e Sheol é a mesma coisa. É um lugar onde habita todos os mortos. Segundo o Antigo Testamento, o homem ele foi criado, mas por causa do pecado, a morte ela entrou no mundo. E ao morrer, o corpo ele é depositado numa sepultura e a alma da pessoa ela ia para um lugar chamado Sheol, que pode ser traduzido como inferno. Quando traduzido por inferno, a palavra ela não tinha sentido que tem hoje. Sheol era a habitação de todos os mortos, fossem eles ímpios ou justos. Hades e Sheol é o mesmo lugar. Essas duas palavras, uma é escrita em hebraico e outra em grego, mas significa a mesma coisa. O mundo dos mortos, o mundo dos espíritos, lugar das almas. Bom, nós vemos o exemplo de Lázaro e do rico, que eles morreram e eles foram para o mesmo lugar. Só que havia um abismo que dividia Lázaro do rico. Porém, Lázaro, ele estava num lugar de paz, de tranquilidade no seio de Abraão, e o rico, ele estava em tormento. É um lugar onde todas as almas dos ímpios ou do justo vão. A pessoa que vai para o Hades salva, ela já entra para um estado de paz. Lázaro, ele estava no seio de Abraão, já gozando da paz e da tranquilidade, descansando do tormento desta vida. Lázaro gozava das bem-aventuranças, estado de felicidade, consciente, lugar chamado paraíso, a casa do meu pai. É tido como vários nomes. Já o rico, ele estava em um lugar de tormento, perturbado, sofrendo. A sepultura, ela recebe o corpo e a alma, ela vai para o mundo invisível dos espíritos, que é chamado como Hades ou Sheol. E tem uma outra palavrinha que eu quero explicar para vocês, que é Geena. O que é Geena? Geena não tem nada a ver com Hades ou Sheol, que é o mundo dos espíritos, dos mortos. Geena significa lago de fogo, o qual o livro de Apocalipse fala sobre ele, o qual ele não foi inaugurado ainda. Todos os ímpios, após o julgamento do trono branco, serão lançados no lago de fogo. A morte também será lançada no lago de fogo. O falso profeta, a besta, o diabo e todos os ímpios que não quiseram adorar o Senhor Jesus. Geena também significa inferno de fogo, lugar de fogo e enxofre. Qual é o destino dos ímpios? A Bíblia, ela nos ensina que assim como há uma vida futura de gozo para o justo, há também para os ímpios um estado de perdição eterna. E existe algumas ideias erradas. Essa ideia de aniquilamento, eles ensinam que as almas dos justos, elas estão dormindo. Que as dos ímpios serão aniquiladas, quer dizer que serão destruídas. Essa é uma opinião errônea a respeito da morte. Jesus, ele disse que o sofrimento dos ímpios é eterno. Em Marcos 9:44 diz: onde o bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. Há uma segunda opinião errônea também sobre a morte. Eles dizem que há salvação para todos, que no final todos vão ser salvos. Todos serão salvos, porque Deus, ele é amor. E ele não pode condenar. Sim, Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E a palavra de Deus, ela não ensina que há salvação para todos. Há salvação para todos que aceitarem a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. A ideia de aniquilamento, a ideia de salvação para todos são ideias errôneas. Há uma terceira ideia errônea também, que é chamado de segundo período probatório. Eles ensinam que entre a morte e a ressurreição, todos terão uma nova oportunidade para se salvar. Mas não é assim que a Bíblia ensina.
Entre a morte e a ressurreição não haverá uma nova oportunidade. A oportunidade que temos é enquanto estamos vivos. E quem quiser ser salvo, o único caminho que leva à salvação é Jesus Cristo. A oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. Morreu, segue-se ao juízo, segundo a palavra do Senhor. A quarta ideia errônea é restauracionismo. Esta filosofia eles ensina que o inferno ele não é eterno e que é uma experiência temporária que vai purificar o pecador para entrar no céu. Essa ideia ela se assemelha muito à ideia do purgatório, mas a Bíblia ela não ensina isso. Como se vê, essas doutrinas, elas são errôneas. A Bíblia, ela ensina que existe um lugar de tormento eterno, um lugar de extremo sofrimento. Vamos ler em Apocalipse 20, no versículo 10. Diz assim: o diabo que os enganava, ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentado para todo o sempre. Esta é a verdade das Escrituras. Será um lugar de remorso, será um lugar de inquietação, um lugar de vergonha e um lugar de desprezo, um lugar de vil companhia, um lugar de desespero. Eu gostaria de te perguntar, você já tinha ouvido falar sobre essas ideias errôneas? Se você já ouviu falar ou não ouviu, deixa aqui nos comentários para mim. Como alcançar a vida eterna? Nós sabemos que existe um lugar de gozo, um lugar de bem-aventurança e que existe também um lugar de vergonha e perdição. O homem, ele deve seguir o único caminho que conduz à vida. E esse caminho, ele é Jesus. O salvo ao morrer, ele estará num estado intermediário. O que quer dizer? Nesse tempo, ele estará desprovido do corpo físico, aguardando a ressurreição. Ele não estará num lugar intermediário, ele estará num estado intermediário. O estado intermediário é o período que fica entre a morte física e a ressurreição. Na morte, o cristão ele vai para o Hades, mas também imediatamente para a presença de Cristo e de Deus. E eles permanecem no estado consciente de comunhão ininterrupta com Cristo. Eles estão num estado de felicidade e de descanso. Como diz em Apocalipse 14, no versículo 13, que nos diz: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Todos os fiéis, todos os santos, tanto na morte quanto após a morte, descansarão de todas as angústias, de todas as perseguições, e como evidência de que viveram e morreram no Senhor, a memória deles será agradável e um galardão glorioso. E saiba que assim como o céu, ele é mais admirável e mais maravilhoso do que os símbolos podem representar, o inferno, ele é mais terrível do que os símbolos pintam. E assim como haverá recompensa e galardão no céu, também haverá maior castigo e punição para as pessoas que pecou conhecendo a Cristo. Eu gostaria de te fazer refletir. A sua vida, ela está sendo representada por essa fita aqui. A pessoa viva, que tem mais anos de vida, ela tem 117 anos. Vamos dizer que aqui é a Keni Tanaka, que é uma japonesa considerada a pessoa viva mais velha do mundo. Ela tem 117 anos.
Vamos dizer que a vida dela está representada por esta fita aqui. E essa, vamos dizer que é a quantidade de anos que ela vai viver. E aqui é toda a eternidade. Aqui é toda a eternidade, que a eternidade quer dizer sem fim. Como é pequeno, como é curto, como é passageira a nossa vida nessa terra, comparado com a nossa eternidade. E é nesse tempo, é nesses anos de vida, vamos dizer que no máximo 120 anos de vida que uma pessoa possa ter o máximo, é nesse tempo, é nesses anos que nós tomamos a nossa decisão, onde queremos passar a nossa eternidade. E é nesse espaço de tempo que eu tenho para escolher se eu quero viver na eternidade com Cristo para sempre ou se eu quero viver no lago de fogo, onde há fogo e enxofre que arde dia e noite para todo sempre e sem a presença de Deus. Que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo com esta vida e quanto tempo temos ofertado ao Senhor. E quem ficou comigo até o final desse estudo, eu quero que você escreva aqui embaixo hashtag o meu destino eterno é o céu. E se ficou alguma dúvida referente a esse assunto, pode deixar aqui embaixo que eu vou te responder com todo carinho. Agradeço a sua companhia comigo nesse vídeo. Fica todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E um forte abraço para todos vocês.